E aí, meus amigos, beleza? Hoje logo cedo tivemos jogo da seleção brasileira em um amistoso contra o Japão, lá no Japão. E claro que aqui no Nação FC te trazemos todos os detalhes de como foi esse jogo, sempre de forma direta e sem enrolação, inclusive com os gols desse jogo entre Japão e Brasil. Então, para não perder nada, inscreva-se aqui no canal e ative as notificações, já que temos vídeos todos os dias pra você. E claro, se gostar desse vídeo também deixe seu gostei, já que isso apoia demais o nosso trabalho. Bom, para essa partida, o técnico Carlo Ancelotti decidiu fazer muitas mudanças na seleção, com relação ao time que ganhou de 5-0 contra a Coreia do Sul, dando oportunidades para jogadores que foram convocados, mas que ainda não tinham tido chances de estrear pela seleção. E para iniciar esse jogo, o técnico escalou Hugo Souza no gol, Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo e Carlos Augusto na zaga, Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá no meio, e um pouco mais avançados Luiz Henrique, Vinícius Júnior e Martinelli. E logo no início dessa partida, o Brasil teve muitas dificuldades ali contra o Japão. O Japão que é uma seleção bem fechada, bem organizada, que faz uma marcação muito acirrada. E nos minutos iniciais não dava chance para o Brasil trabalhar a bola no chão. E além disso, a equipe japonesa também armava bons contra-ataques, com eles até quase fazendo um gol aí no Brasil no início do primeiro tempo, mas o jogador do Japão não conseguiu alcançar a bola no último minuto, com a zaga do Brasil dando umas bobeadas aí nesse momento. Mas depois de várias tentativas, a maioria delas sem colocar perigo ao gol japonês, aos 25 minutos, enfim o Brasil conseguiu furar a zaga, depois de uma bela troca de passes e uma assistência de Bruno Guimarães, com Paulo Henrique não desperdiçando e marcando o primeiro gol brasileiro. Lembrando que essa é a estreia de Paulo Henrique na seleção, e nessa estreia ele já conseguiu deixar seu primeiro gol, mesmo ele sendo jogador lá da zaga. Até me diz aí, acha que Paulo Henrique faz por merecer estar na seleção e pode estar na lista final para a Copa do Mundo? Bom, depois desse primeiro gol, logo em seguida o Brasil foi novamente pro ataque. E novamente depois de uma boa troca de passes, Paquetá deu essa bela assistência e Martinelli não desperdiçou, fazendo 2-0 para o Brasil aos 31 minutos de jogo. Bom, daí pra frente o Japão começou a tentar ali uma reação, conseguiu alguns chutes a gol, mas sem levar muito perigo ao Brasil, que tentou controlar o jogo sem pressa, tentando encontrar alguma falha na zaga japonesa para um terceiro gol. Mas o Japão continuou bem fechado, tentou jogar no contra-ataque e dessa forma o Brasil não conseguiu mais agredir tanto o gol japonês, com a seleção optando por um jogo mais cadenciado e esperando o final do primeiro tempo. Bom, já no segundo tempo, logo no início, uma bobeira da zaga brasileira, que ao ser apertada pelos japoneses, Fabrício acabou entregando de graça para o atacante Minamino, que sem dificuldades nenhuma diminuiu para o Japão. Japão 1, Brasil 2. Até me conte aí nos comentários o que achou dessa bobeira aí da zaga brasileira. Daí pra frente, o Japão parece que quis crescer no jogo, se aventurando um pouco mais ali no ataque, com a troca de passes rápida e muita velocidade, dando dificuldades ali pro Brasil. O Brasil também tentava alguns lances lá no ataque, mas não conseguia furar a zaga do Japão, até que aos 16 minutos do segundo tempo, novamente o Japão foi pro ataque e novamente conseguiu furar a defesa brasileira. Onde depois de um contra-ataque, Nakamura chutou pro gol, a bola tava entrando e Fabrício, novamente ele, chutou a bola para o gol. Um gol que colocou o Japão no jogo novamente, 2-2 Japão e Brasil. Até me diz aí o que achou dessa situação aí, o que achou da zaga brasileira nesse momento? Deram bobeira de novo, não podiam ter deixado o Japão desse jeito? Ou não, o Japão fez por merecer? Daí pra frente, Japão dominando o jogo, se aventurando bastante lá no ataque e o Brasil tentando explorar o contra-ataque. Até aos 21 minutos, a seleção conseguiu marcar esse gol, mas um dos jogadores brasileiros estava em posição irregular e com isso o terceiro gol brasileiro foi cancelado. Poucos minutos depois, aos 24 minutos do segundo tempo, novamente o Japão quase fez um gol no Brasil, em uma jogada aérea onde o japonês cabeceou na trave. Lembrando que o Japão não é um time conhecido por jogadas aéreas, seus jogadores não têm uma estatura tão alta, mas mesmo assim ele não teve dificuldades de ganhar ali do brasileiro. Seleção mostrando muitas falhas ali no seu setor defensivo, tanto que logo na sequência um escanteio japonês, um cruzamento e novamente gol do Japão. Com o Ueda virando o jogo, 3-2 para o Japão, para desespero ali dos jogadores brasileiros.
Bom, chegando à reta final do jogo, o Japão continuou atacando, tentando o quarto gol. E o Brasil, ao mesmo tempo, tentava pelo menos empatar, mas não tinha muita criatividade lá no ataque. A seleção brasileira ainda teve algumas tentativas, o Japão também, mas ao final o jogo acabou assim mesmo, 3-2 para o Japão. Um desempenho ruim da seleção brasileira, os testes do técnico Ancelotti não deram certo e depois de um bom resultado contra a Coreia, o Brasil agora decepciona aí contra o Japão. E com esse resultado eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Japão jogou muito nesse jogo ou você acha que não? O Brasil que deu bobeira, quem foram ali os destaques e também quem você acha que decepcionou nesse Brasil e Japão? Me conte sua opinião aqui nos comentários. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo aqui no Nação FC.